Paz do Senhor, meu amado, bem-vindo de volta à nossa escola bíblica. Nós estamos iniciando hoje o estudo no livro de Lucas. Então, pegue a sua Bíblia, pegue o seu caderno de estudos, ore ao Senhor, pede a Ele discernimento, entendimento, conhecimento, sabedoria. Pede a Ele proteção para que nós possamos desvendar dos seus mistérios. O livro de Lucas é escrito pelo mesmo autor de Atos, ou seja, Lucas. Aliás, o livro de Lucas, ao livro de Lucas se seguia imediatamente o livro de Atos. Este livro é endereçado a uma pessoa de nome Teófilo, porque ele inicia já o livro falando ao excelentíssimo Teófilo. Lucas era nativo da Antioquia, isto é, ele era gentil, ele não era judeu, ele era um médico e tem-se por tradição que ele escreveu o Evangelho de Lucas, que vai com o seu nome, na Acaia, no local chamado Acaia. Lucas morre com mais de 80 anos de idade, com aproximadamente 84 anos de idade, e até onde se sabe, ele era solteiro e não tinha filhos. O livro de Lucas, na verdade o Evangelho de Lucas, não foi escrito porque ele era uma testemunha dos acontecimentos. Não, ele mesmo diz que ele foi atrás da história. Ele era um historiador. Então ele pergunta para aqueles que viveram, aqueles que acompanharam e com base em documentos, com base no testemunho das pessoas, foi que o Lucas escreveu este livro. Lucas vai aparecer mais para frente, lá em Atos, como um companheiro de Paulo, que também não era discípulo de Jesus diretamente, ele não foi testemunha das coisas acontecidas com Jesus, porque tanto Paulo quanto Lucas, eles aparecem como seguidores de Jesus quando Jesus já era morto e ressuscitado. Provavelmente, Lucas tenha escrito entre 60 e 70 depois de Cristo. Por que se imagina isso? Alguns dizem que foi aí por 60, mais ou menos, porque ele não fala em nenhum ponto a morte de Tiago. Tiago morre em 62 e foi um grande acontecimento. E ele também não fala acerca da destruição de Jerusalém, que aconteceu no ano de 70. Então, esses dois grandes acontecimentos não são contados por Lucas. Como ele era um historiador, se ele tivesse escrito isso antes desses acontecimentos, é óbvio que esses acontecimentos não seriam contados. Como ele era um historiador, se ele soubesse disso, ele teria dito isso nos seus livros. Mas, eventualmente, nós não sabemos, pode ser que ele não achou por bem contar estes dois acontecimentos. Não aqui, pelo menos, no Evangelho, porque isso não tinha muito a ver com o objetivo dele em relação a escrever o Evangelho. Bom, a teologia, ou seja, por que Lucas escreveu o Evangelho? Então nós vamos ver uma série de temas que estão envolvidos aqui no livro. Então, um dos primeiros e grandes temas do Evangelho de Lucas é a salvação. Tanto é que Jesus é o centro de toda a história contada por Lucas. Em Jesus, Lucas entende que o tempo da salvação chegou, ou seja, com Jesus se fez o reino dos céus, o reino de Deus. Em outras palavras, foi Jesus quem trouxe a salvação. Era o tempo da salvação. E
ele fala mais sobre isso. Ele fala que os judeus, por não aceitarem os ensinamentos e a forma como Jesus trouxe esses ensinamentos do reino de Deus e da salvação, esta recusa deu razão para que os gentios pudessem ser aceitos, uma vez que a recusa dos judeus abre uma oportunidade. Esta oportunidade agora é para os gentios. Então, exatamente porque eles não aceitaram. Lucas também fala a respeito da universalidade da salvação, bem dentro do que a gente estava dizendo agora, né? A salvação não é só para os judeus, a salvação é para todos, ou seja, a salvação ela é aplicável a toda a universalidade das pessoas. Lucas fala sobre salvação mais vezes, ele cita a salvação, ele fala a palavra salvação mais vezes do que todos os outros evangelistas. Portanto, o centro aqui é Jesus como Salvador. Portanto, esta é a chave para se entender o livro de Lucas. Ele já começa nesse sentido, com este objetivo, quando ele fala sobre a genealogia de Jesus. A genealogia aqui, ela não vai até Abraão, não, muito pelo contrário, ela segue, ela vai mais para trás, ela vai regredir até Adão. Por que isso? Qual é a razão disso? Porque se nós formos até Abraão, significa que nós estamos falando do povo, né, que decorreu, que vem de Abrão, ou seja, os filhos de Abrão. E aí os filhos de Abrão afastam todos os outros. Mas como ele vai até Adão, e Adão é o primeiro, ele é o progenitor de toda a raça humana. E, portanto, como Jesus, filho, 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 e ele chega até Adão, significa dizer que Adão é o primeiro, ou seja, primeiro Adão, Jesus, o segundo Adão, significa que toda a raça humana está ali. Ele também fala sobre alguns que não são judeus, alguns que são gentios e principalmente alguns que não são muito amigos dos judeus, como os samaritanos. Então, ele fala dos samaritanos, ele fala da viúva de Sarepta, ele fala de Naamã, ele fala do centurião romano, ou seja, ele também traz aqui a menção de todos aqueles que não fazem parte dos judeus. Ele menciona a grande comissão, e essa comissão, o ide e fazei discípulos, significa dizer que vai até todas as nações. Não é só aos judeus, não é só a Judeia, não é só a Galileia, é para todos. E aqui ele fala também de um conflito, portanto, universalidade, um conflito entre os chamados filhos do mundo e os chamados filhos da luz. Então, este conflito, né, existirá até o final. A gente vai ver isso vai acontecer até o Apocalipse. Ele fala também que esse evangelho não tem preço. Esse evangelho não é vendido, mas ele é oferecido. Ele é oferecido gratuitamente. A única coisa que se coloca em relação à salvação é a responsabilidade que aquele que vai ser salvo tem em se arrepender. Então, aqui nós vamos observar que Lucas se preocupa com todos e com os detalhes da salvação. Ele fala também dos últimos tempos. O que é essa escatologia? Escatologia são coisas misteriosas, são coisas que não estão ainda reveladas para nós. E na escatologia, aqui ele fala sobre a grande salvação.
Ele fala sobre aquilo que ainda virá. Ele fala que a salvação é válida não só por um momento, não só agora, mas ela é válida por toda a eternidade e para todas as pessoas. Portanto, a salvação, meu amado, tem uma abrangência, não só em relação ao tempo, mas também em relação às pessoas. Essa passagem é super importante porque é um registro daquilo que se entendia naquela época e é o que se tem como pensamento daquele julgamento que vai acontecer. Ora, se Jesus está trazendo o reino de Deus para a nossa realidade, significa que nós vamos ser julgados. Todas as pessoas vão ser julgadas. E dependendo do nosso comprometimento, da nossa responsabilidade, do nosso arrependimento, o resultado deste julgamento pode ser uma de duas coisas: ou a salvação eterna ou a perdição eterna. Ele fala também sobre uma coisa que se chama catolicismo primitivo. Cuidado aqui, porque quando nós falamos catolicismo, nós não estamos falando da Igreja Católica, os padres, a gente não está falando desse catolicismo. Nós estamos falando do que é católicos. A expressão católica ou católico na nossa língua, ou em grego católicos, quer dizer universal. Então, quando eu digo Igreja Católica, eu estou dizendo uma igreja universal, porque kata quer dizer sobre, quer dizer junto, unido, e holos quer dizer inteiro, todo, total. Então, no início, nós tínhamos a chamada Igreja Católica Apostólica Romana, que é esta igreja que hoje a gente só fala Igreja Católica. Então, quando a gente fala Igreja Católica, a gente está falando de uma igreja que permaneceu de acordo com algumas diretrizes, alguns dogmas, algumas orientações a partir lá da história, que nós já vimos. Se o amado não viu ainda, nós temos um vídeo em relação à história da igreja. Então nós temos lá no início a chamada Igreja Católica Apostólica Romana. É desta que a gente hoje só chama de Igreja Católica, porque depois houveram desdobramentos. Então hoje a gente tem a Igreja Ortodoxa, a gente tem as protestantes, as pentecostais, enfim, nós temos inúmeras igrejas hoje. Então, quando ele fala aqui, quando Lucas fala de catolicismo, ele está falando daquela igreja que era universal, que era para todos, que foi inaugurada pelo ministério de Jesus. Então, ele conta o estabelecimento daquela igreja que surgiu lá com os apóstolos nas casas das pessoas. Por quê? Porque nas sinagogas eles não podiam mais fazer, os judeus não aceitavam. Então, eles tinham que sair das sinagogas e ir para as casas. Então, aqui ele está falando daquela tradição apostólica, aquilo que está contado, inclusive, no seu segundo livro, que é Atos dos Apóstolos. Então, é sobre isso que ele está falando aqui. Ele fala também do plano de Deus. O que é esse plano de Deus? Deus fez um plano? Sim, desde o início Deus fez um plano. Olha, meu querido, lá em Gênesis, quando o primeiro Adão pecou, quando ele foi expulso do paraíso, aconteceu que Deus estabelece um plano de salvação. Então, desde aquele tempo, Deus já havia estabelecido um plano, um ministério para o seu filho Jesus,
Que ministério é este? O ministério da cruz. Então, o plano da salvação necessariamente passa pela cruz. E este plano é plano de Deus, que Jesus aceitou vivenciar. Então, todo o Velho Testamento, o Antigo Testamento, as profecias, os profetas, tudo isso, a lei, a própria lei, tudo isso está conduzindo para Jesus. Está vindo para a pessoa de Jesus. Quando Jesus vem, quando ele encarna, e o verbo se fez carne, como diz João, e habitou entre nós, ou seja, Emanuel, Deus conosco. Quando Jesus nasce, então nós vamos observar muitas daquelas profecias vão sendo tempo a tempo vão sendo cumpridas até o momento da sua crucifixão, até o momento do seu ressurgimento, até o momento da sua ascensão aos céus, até tudo o que acontece depois no estabelecimento da igreja. O Deus de Lucas está interessado em salvar, em operar, em se fazer presente na vida dos homens, na vida das pessoas. Ele fala sobre os indivíduos. Ele não fala em geral, não. Ele traz especificamente pessoas. Nós estamos falando aqui não de números, não de coisas gerais, não. Nós estamos falando de pessoas, de indivíduos, de homens, mulheres, humildes, aqueles que necessitam da presença de Deus nas suas vidas, como todos nós necessitamos, mas que estão sendo oprimidos, que estão sendo marginalizados, que estão sendo jogados fora. Então ele fala especificamente do Zacarias, da sua esposa Isabel, de Maria, de Marta, de Zaqueu, daquela mulher que ungiu os seus pés. Ele fala especificamente das mulheres que eram naquela época mais vulneráveis, como também as crianças, os pobres. As mulheres aqui são objeto do amor de Deus. Ele fala com carinho das pessoas e com as pessoas. Ele fala de Maria, ele conversa de Isabel, ele fala de Ana, de Marta, de Maria Madalena, das diversas Marias que existiam, porque era um nome muito comum, de Joana, Susana, a viúva de Naim, a pecadora que lhe ungiu os pés, a velha encurvada que por anos era açoitada por uma doença, a viúva que lhe oferta, a moeda perdida, a do juízo injusto, né? Então estas mulheres são lembradas por Lucas, porque este era o ministério de Jesus. Jesus olhava para as pessoas, Jesus enxergava as pessoas, Jesus tratava as pessoas, principalmente aquelas pessoas necessitadas. As crianças também era preocupação de Jesus e Lucas lembra disso. Ele relata o nascimento, a juventude de João, relata o nascimento e boa parte da vida de Jesus, ou pelo menos fatos da infância de Jesus. Ele fala as histórias dos filhos únicos, da filha única, daqueles que estão vulneráveis, daqueles cuja família só tem um filho para manter a família para o desenvolvimento. Então, aqui nós vamos ter uma preocupação com aqueles que são fracos, aqueles que precisam do auxílio. E Jesus enxerga estas pessoas. Jesus vem em auxílio destas pessoas. Os pobres. Então ele tem as bem-aventuranças para o pobre, as boas novas para os pobres. Por quê? Porque Jesus vinha de uma família pobre. Como é que nós sabemos disso? Porque ele conta aqui qual foi a oferta
para o seu, quando do seu nascimento, quando da sua apresentação no templo. Ele fala que os seus pais ofereceram 2 pombinhas. 2 pombinhas era oferta de pobre, que não tinha dinheiro para ofertar um animal mais valioso, mais caro. Ele fala sobre os de má fama. Quem são os de má fama? Os publicanos, os pecadores, os cobradores de impostos, Zaqueu, Levi, outros publicanos, aqueles pecadores, aquele filho pródigo que não está nem aí com o pai e dilapida todo o seu patrimônio e depois volta. Então, todos estes são considerados no Evangelho de Lucas. Ele fala também da paixão, não deixa de falar da paixão. Como os outros também falam da paixão, ele fala da paixão aqui. O objetivo era a salvação dos homens. E a salvação dos homens necessariamente passa pela paixão, como nós vimos, passa pela cruz. Passa pelo sofrimento, passa por esse momento em que os pecados são perdoados, os pecados são pagos, nós estamos sendo perdoados exatamente com a punição de alguém que é sem pecado. Além disso, na crucifixão, ou seja, na paixão, nós vamos encontrar várias profecias que vão se realizar no momento, durante a paixão, durante a morte de Jesus na cruz. A morte de Jesus, ela foi realização de vontade. Deus determinou isso e a soberana vontade de Deus foi obedecida por Cristo. Sem cruz não há salvação. Sem a morte expiatória na cruz não há salvação. É pelo sangue vertido na cruz que nós hoje somos salvos e estamos justificados diante de Deus. Além disso, ele fala muito sobre a ação do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é a terceira pessoa que da Trindade ele está sendo deixado para nós, ele está sendo mandado para nós, porque Jesus, quando sobe, ele diz: eu subirei e vos mandarei do alto o Espírito Santo. Tá? Mas antes disso, a gente já enxerga o Espírito Santo. Onde é que a gente vê o Espírito Santo? Bom, começa já em João. João já estava no ventre materno cheio do Espírito Santo. E aquela criancinha, quando vem Maria e Isabel, ela cumprimenta Maria, João já se mexe e Isabel sente o Espírito Santo porque já estava em João Batista. A própria Isabel, que foi sensível, Zacarias, que fala movido pelo Espírito, Simeão, que é levado ao templo pelo Espírito. O Espírito Santo está sobre aquela profetisa que também está esperando, Ana está esperando a chegada do Messias. A profecia de que Jesus batizaria com o Espírito Santo, a despeito de que João Batista batiza com água, mas o Espírito Santo vai batizar com fogo e com água. Ou seja, o Evangelho é cheio da ação do Espírito Santo. A ação do Espírito Santo aqui nos ensina coisas que nós devemos dizer, coisas que nós devemos fazer. Depois que Jesus sobe, então ele manda efetivamente o Espírito Santo e no dia de Pentecostes acontece o grande batismo com o Espírito Santo. Este Espírito Santo que estava lá, ele está conosco hoje e é ele que nós podemos e devemos
convidar para a nossa vida, para que Ele possa nos guiar, para que Ele possa nos orientar, para que Ele possa falar conosco tudo aquilo que nós devemos fazer e falarmos, para que Ele nos ensina, Ele nos conforta, Ele nos dá refrigério. Uma coisa super importante, aliás, de todos os evangelhos, mas que aqui também pode ser encontrado com bastante abundância, é que Jesus ora. E quando é que Jesus ora, Helene? Jesus ora o tempo todo. Jesus acorda orando, fica o dia inteiro orando, ele vai dormir tarde porque ele fica orando, ele ora antes de cada crise, ele ora antes de cada ação, ele ora pelos discípulos, ele ora pelas pessoas necessitadas, ele ora pelos seus inimigos, ele ora por si mesmo. E aqui Lucas fala que Jesus diz aos discípulos que os discípulos também têm que orar. A oração é o ponto central da vida do ministério de Jesus. É por isso que ele tem poder, é por isso que ele tem autoridade, porque ele está em íntima comunhão com o Pai o tempo todo, e especialmente durante a oração. Finalmente, nós vamos encontrar em Lucas 4 grandes poesias de louvor. O amado pode, agora, quando nós terminarmos, pode abrir a sua Bíblia lá em Lucas 1,46, 1,67, 2,14 e 2,29, e o amado vai ver orações preciosas. São cânticos de louvores que Lucas escreve, Lucas deixa eternizado no seu evangelho, nesta obra, neste livro. É o Magnificat, que essas palavras são as primeiras palavras do louvor que são traduzidos. Isso aqui em latim, né? Magnificat, 1,46, magnífico, né? Bendito, 1,67, o Cântico de Glória de 2,14 e o Nunc Dimittis em 2,29. Vale a pena que o amado aplique um tempo para ler estes verdadeiros cânticos, verdadeiras pérolas, maravilhas de louvor ao nosso Deus. Amém, amados? Bons estudos!